Boa tarde, gente. Vamos esperar o pessoal chegar. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? A gente vai esperar o pessoal chegar e aí a gente começa a live de hoje, que é um tema super legal, num dia super legal também. Então a gente vai esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente já começa. Lembrando que hoje vai ter uma participação especial aqui nessa live. Não sei quem viu a live de hoje de manhã, que eu tava lá fazendo exercício físico. Vamos chegando. Boa tarde, pessoal que tá entrando agora. Então hoje a gente vai falar de um assunto super importante e que eu pesquisei muito para falar disso com vocês, porque acho que não é só falar, né? A gente precisa adquirir algumas informações, até algumas científicas. Então, oi, boa tarde. Então a gente vai falar sobre saúde mental e eu trouxe também para vocês um pouquinho de fatores de risco quando a gente fala de transtornos psicológicos. E a gente vai falar sobre cada faixa etária aí, o que influencia na hora que a pessoa passa por um fator traumático, por uma situação estressante, o que influencia se ela vai desenvolver ou não um transtorno psicológico. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, fui pesquisar sobre o conceito científico mesmo de saúde mental, porque a gente fala, mas quando a gente vai definir exatamente o que é, a gente fica meio... é a saúde do psicológico, né? É o que faz mais sentido a gente responder. Só que aí eu descobri que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que não tem uma definição oficial para a saúde mental. Então, por que isso acontece? Porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fala que a gente tem que considerar diferenças culturais, julgamentos subjetivos. Então, o que é saúde mental para mim pode não ser para você. O que é saúde mental aqui no nosso país pode não ser num país com uma cultura diferente, por exemplo, na Índia, na China, onde o galo... Gente, vocês devem ter ouvido em todas as lives. O galo tá eternamente aqui na minha janela. Acho que ele gosta muito de ficar aqui. E ele tá sempre cacarejando, então vocês vão ouvir a live inteira. Mas, então a saúde mental, ela varia muito quando a gente fala de questão cultural, localização. Então, não existe oficialmente uma definição de saúde mental. Só que a gente pode falar também que ela trata do equilíbrio emocional, o equilíbrio interno, das questões internas de cada um, com as questões externas, com o que acontece do lado de fora. Ou seja, como você encara as situações da vida, as adversidades da vida. O que tem muito a ver também com resiliência. E aí eu trouxe também, a gente vai falar sobre resiliência. Só que achei também mais algumas definições ou tentativas de definir saúde mental que a gente pode levar em consideração,
que eu acho que cabe bastante. E uma delas fala que saúde mental é estar bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as emoções desagradáveis. Ou seja, difícil a gente ter saúde mental 100%. A gente pode considerar que saúde mental, então, é um conceito muito utópico, inatingível. Como que você vai estar 100% bem o tempo todo com você mesmo e com o mundo? Será que nada vai te estressar? Né? Uma coisa pra gente pensar. Se saúde mental é algo que a gente realmente consegue alcançar 100% na nossa vida. Então, a gente tem que se esforçar muito pra gente conseguir atingir um mínimo de saúde mental. Porque todos os dias a gente vai passar por alguma adversidade, algo que a gente não planejou que acontecesse, algo que a gente não queria que acontecesse. As pessoas não vão agir de acordo com o que a gente espera, e isso é normal, porque são outras pessoas. Então o tempo todo a gente vai meio que passar por provas de saúde mental. Então me fala se você tem de fato saúde mental o tempo todo. Claro que a gente vai se estressar, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar triste. Só que a intensidade desses sentimentos é o ponto que a gente vai tocar agora. O quão intenso é esse conjunto de sentimentos e como que você lida com isso. Porque sim, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir angústia. São sentimentos comuns ao ser humano. É impossível que a gente não sinta raiva. É comum e é necessário. Todo sentimento que existe, a gente precisa sentir. E o que vai definir o seu equilíbrio emocional, a sua saúde mental, é como que você vai lidar com isso. O que você vai fazer com a sua raiva? Você vai externalizar ela e descontar em todo mundo? Ou você vai parar e vai pensar, isso me deixou com raiva, por quê? O que eu faço quando eu tô com raiva? O que eu posso fazer que não vai prejudicar ninguém quando eu tô com raiva? Então, isso é o que a gente precisa falar, isso é o que a gente precisa observar quando a gente fala sobre saúde mental. E aí é onde entra a questão da resiliência, ou também a gente pode falar de tolerância. Porque eu fui mais a fundo na resiliência, eu fui pesquisar mesmo, porque a gente vê muita gente falando sobre resiliência hoje em dia, só que a gente fica, é uma definição um pouco superficial do que realmente significa resiliência. A resiliência é uma palavra que ela veio da física, que é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma original depois de passar por uma pressão, por uma deformação elástica. Aplicado à psicologia, à filosofia e às questões humanas, a gente pode falar que a resiliência dentro do ser humano é a capacidade que a gente tem de enfrentar, de passar pelas adversidades da vida e voltar ao nosso estado normal. Normal entre aspas, porque, né? E aí, quando você vai pesquisar realmente o significado da palavra resiliência, tirando o conceito físico, tirando o conceito psicológico, quando você vai pesquisar a etimologia da palavra, ou seja, separar a palavra e ver o que cada partezinha dela significa, você encontra que resiliência, ela vem do grego. O re significa de novo, ou pra frente, e o zile vem de saltar. Então, quando a gente pensa na etimologia, vem de uma postura muito mais ativa da pessoa, de seguir em frente, de ir atrás das coisas, de procurar evoluir, de procurar melhorar. Não é você simplesmente ficar parado no lugar, sentado, esperando aquele sentimento passar. Não, mas você realmente ter uma postura ativa, se mexer para isso. Então, como que a gente adquire mais resiliência? Passando pelas coisas. A gente precisa passar pelos obstáculos, a gente precisa vivenciar essas questões pra gente ir cada vez mais aprendendo como que a gente vai lidar com isso, o que a gente sente, como a gente sente
isso também é uma questão muito relacionada ao autoconhecimento, que já vou avisar agora, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, autoconhecimento, mas peraí, não vamos misturar. Então, existem pessoas que são mais resilientes, que são mais tolerantes, e pessoas que são menos tolerantes, menos resilientes. Isso vai de cada um, de cada personalidade, da forma como cada um foi criado. Isso não tem muito o que a gente questionar. Mas, uma coisa que eu gostaria de pontuar para vocês, tendo isso em mente, é que a gente não pode medir todo mundo com a nossa régua. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode chegar para uma pessoa e falar: nossa, mas isso que aconteceu com você não foi nada. Por que você está sofrendo assim? Por que você... Nossa, mas você caiu em depressão por conta de uma coisinha pequena? Para aquela pessoa não foi uma coisinha pequena. A forma como ela recebeu esse acontecimento, dentro das concepções dela, dentro dos valores dela, é completamente diferente da sua. Eu falei isso aqui várias vezes já. Cada um sente de um jeito, cada um vai sofrer de um jeito, numa intensidade diferente. Então a gente não pode ter nós mesmos como referência, porque eu vou receber de um jeito. Às vezes eu não vou sofrer tanto por alguma coisa, e uma pessoa que foi criada junto comigo, irmãos, por exemplo, podem ter essa diferença, um vai sofrer muito mais. Então é uma questão muito interna que vem do indivíduo mesmo. Então a gente não pode julgar o tanto que o outro está sofrendo, se o outro teve depressão, se o outro está com ansiedade por uma coisa que a gente acha que é pequena. Para ele não foi. Deixa eu dar boa tarde pro pessoal que tá chegando agora. Lilian, Márcio, Tânia, Marcelo, Cirlei. Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui hoje. Então, cada acontecimento vai ter um peso diferente para cada pessoa. E aí, a gente entra na questão de fatores de risco. O que determina se aquela pessoa ela vai desenvolver algum transtorno psicológico ou não? Então vamos imaginar duas pessoas. Tem o João e tem a Maria, certo? Personagens fictícios aqui. O João passou pela mesma situação que a Maria. Só que o João, ele veio de uma família da classe D. Ele sofreu violência física quando era criança, ele vivenciou violência doméstica entre os pais, ele presenciou o pai abusando de substância. Então isso que eu chamo de fator de risco. Então o que aquela pessoa tem na bagagem dela que vai determinar se ela vai ou não desenvolver um transtorno psicológico, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar. E aí tem os fatores de riscos que são mais gerais. Então a gente fala de mal-estar psicológico ou estresse prolongado. Então se você está há muito tempo passando por situações de estresse, pode ser que em algum momento você adoeça psicologicamente. Lembrando que, muito importante, pode ser que, não significa que você vai, tá? Porque senão vem depois falar: ai, Thaísa, mas você falou isso. Calma. Tudo a gente trabalha na questão de hipótese, de possibilidade. Então, o estresse prolongado, ele pode causar um transtorno psicológico. Geralmente a gente fala de síndrome de burnout, que é quando a pessoa está extremamente estressada, sobrecarregada, acontece muito em ambiente de trabalho. Depressão e ansiedade são os três mais comuns que podem aparecer nessa situação. A situação socioeconômica, a gente não pode negar, existem vários estudos que falam que sim, a situação, o contexto socioeconômico de uma pessoa, ele influencia muito no surgimento de transtornos psicológicos. Porque geralmente, não se fala muito sobre inteligência emocional quando a gente pensa em classe C, D e E. Não se fala muito sobre sentimentos no geral. Então, é um fator de risco também. Genética. Muita gente me pergunta
se depressão e ansiedade são genéticas. Sim, não é um fator determinante, mas é um fator que influencia. A gente não pode falar que a Maria teve uma filha que chama Joana e a Maria tem depressão, a Joana também vai ter depressão. Calma. Pode ser que tem grande chance sim, por conta de genética. Mas se ela tiver uma boa rede de apoio, um suporte emocional dentro da família, se ela tiver um ambiente seguro onde ela pode expressar os sentimentos dela, pode ser que ela não desenvolva depressão, mesmo que tenha o fator genético aí. Então são muitas coisas que a gente tem que olhar antes da gente falar que a genética determina alguma coisa. A genética não determina, ela influencia. E também, como eu falei antes, o nível de tolerância à frustração. Se a pessoa tem um baixo nível de tolerância à frustração, ela pode desenvolver com mais facilidade algum transtorno psicológico. Se a pessoa tem mais, ela tem menos chance de desenvolver, certo? Agora falando de fatores de risco, dentro de faixas etárias específicas, que é a infância e adolescência. Baixa autoestima é um fator de risco, principalmente em transtornos que têm muito a ver com a questão da autoimagem, transtornos alimentares, depressão também, sentimento de tristeza, solidão e desamparo, altos níveis de raiva e não saber como externalizar essa raiva, e a necessidade de sentir prazer. Essa questão da necessidade de sentir prazer aparece muito em adolescente. Então, adolescente, por processos químicos mesmo do cérebro, ele sente muita necessidade de se sentir bem, de sentir prazer. Então, às vezes, isso pode se desenvolver numa dependência química, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado. Esses são os fatores internos das pessoas. Agora, vamos para fatores familiares. Quais fatores que envolvem a família que podem influenciar no surgimento de algum transtorno psicológico? Violência doméstica, crianças e adolescentes que presenciam ou que de fato vivem essa situação possuem mais chance de desenvolver. Então, pode ser vendo a mãe ou o pai sofrer alguma agressão ou ela mesma sofrer agressão. Um relacionamento familiar que não seja estável, que tenha alguns conflitos, vários conflitos. Um relacionamento conflituoso com a família também é um fator. Baixo suporte emocional, por isso que eu falei lá atrás que classe D e E tem mais chance de desenvolver transtorno psicológico, porque eles não têm essa abertura e esse conhecimento também. A sociedade, a gente precisa pensar melhor e olhar mais para as classes menos favorecidas quando a gente fala de inteligência emocional e saúde mental. Porque senão depois a gente de fato fica classificado como um serviço elitista. Então, é porque só se fala de saúde mental para quem pode. Não, a gente tem que falar para quem não tem condições financeiras. Que mais? Pais usuários de álcool, não só álcool, como qualquer outra droga, também é um fator para crianças e adolescentes. Divórcio dos pais também pode ser. Problemas financeiros na família. Isso mais para crianças maiorzinhas ou adolescentes que têm realmente recurso interno para reconhecer o que está acontecendo ali na questão financeira da família. Uso de substância para adolescente. A questão do uso de substância, gente, a gente tem que pensar o que veio primeiro. Se primeiro veio uma depressão, por exemplo, e aí veio a dependência química, ou se primeiro vem a dependência química, que pode sim gerar uma depressão. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção e ver o que veio primeiro. Baixo desempenho escolar também pode ser um fator que para desenvolver transtorno psicológico, principalmente depressão e ansiedade. Bullying, nem se fala. Bullying também é uma questão que trabalha com a autoimagem. Então, cai a autoestima, a visão que a percepção que a pessoa tem dela mesma e pode gerar também transtornos. Situações de discriminação ou racismo, pressão social,
Vestibular como evento estressante, isso é muito interessante porque eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária e com essa fase da vida que é o pré-vestibular. Porque a pressão social é enorme nessa fase, de que você precisa entrar numa faculdade, você precisa fazer uma faculdade boa, um curso bom, você precisa passar de primeira. Então, ter o vestibular como um evento estressante, por que como evento estressante? Porque para algumas pessoas pode ser uma coisa tranquilinha, de boa. Se for traumático, se for ansiogênico, aí a gente tem que tomar cuidado. Não estar frequentando a escola também pode ser um fator de risco. Crianças e adolescentes precisam frequentar a escola. Porque imagina você que está me assistindo, você sabe que você tem capacidade, que você consegue aprender coisas novas, que você faz bem, que você trabalha bem, mas você não pode trabalhar. Algo está te privando de trabalhar. A gente se sente impotente quando a gente não consegue exercer a nossa potência. A gente se sente impotente. Então, crianças e adolescentes precisam sim ter esse convívio escolar com crianças da mesma faixa etária, jovens da mesma faixa etária. Adolescentes ou crianças institucionalizadas. Quando eu falo de institucionalizado, pode ser um adolescente que está na Fundação Casa, por exemplo, ou um adolescente, uma criança que está num abrigo, que foi abandonado pela família, está num abrigo, aguardando adoção. Isso pode ser um fator de risco também. E violência sexual, tanto em crianças e adolescentes. Tá, então a gente falou saúde mental, o que é, o que acontece quando a gente não toma cuidado, e agora, quais são os cuidados que a gente pode tomar, quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar e para prevenir transtornos psicológicos, para cuidar da nossa saúde mental. Vou começar já com uma participação especial para falar do primeiro item, né, gente? Hoje vocês devem saber, como a Sojuris divulgou aí pra gente, que é o Dia do Desafio. O Dia do Desafio surgiu, na realidade, antes ele era uma outra coisa, não se chamava Dia do Desafio. Ele surgiu no Canadá, muito tempo atrás, como uma forma das pessoas saírem de casa, desligarem as luzes e andarem pelo bairro para economizar energia. Então ele surgiu com esse objetivo. Depois, e aí isso aconteceu 25 anos atrás, ele foi considerado o Dia do Desafio, mudou o objetivo, e o objetivo dele hoje é fazer com que as pessoas façam atividade física. O Dia do Desafio ele tem como objetivo combater o sedentarismo. Então hoje, vou colocar o fone aqui para não ficar dando eco pra gente. Então hoje eu vou convidar Todo mundo tá me ouvindo? De fone? Confirma aí se tá me ouvindo. Hoje eu vou convidar o professor André, que vocês já conhecem, que tá todo dia aqui com vocês, de segunda a sexta, pra gente falar sobre os benefícios da atividade física. Deixa eu adicionar ele. Olá! Olá, tudo bem, Thaísa? Tudo bem, e você? Bom também, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa live tão legal que você está comentando assuntos muito importantes hoje. Eu que agradeço. É bom a gente ter a perspectiva dos dois lados do Dia do Desafio, né? O lado psicológico, mas também o lado físico. Porque o exercício físico, ele cuida dos dois, né? Ele influencia nas duas esferas aí. E aí eu queria saber como que você vê o Dia do Desafio, como que você acha que ele influencia na nossa vida, por que você acha que é importante a gente falar sobre ele e divulgar mais sobre ele, né? Porque muita gente não sabe do que se trata. A gente fala pouco sobre esse dia, sendo que ele tem uma importância muito grande na
nossa vida. Sim, correto. Como você deu uma breve explicação aí do Dia do Desafio, que ele foi criado no Canadá há um pouco mais de 20 anos, esse dia ele veio proporcionar a ideia de as pessoas praticarem atividade física, né? É, Vários instrumentos têm relação com os exercícios físicos, né? E assim, a manutenção da saúde mental é um consenso junto com o exercício físico com todos os profissionais da saúde já. Eles já entendem que isso é importante tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. No dia do desafio, ele vem trazendo essa ênfase para as pessoas praticarem atividade física. Uhum. E você já sobre isso, viu alguma situação de uma pessoa que tinha alguma questão de transtorno psicológico, ansiedade, depressão, que são os mais comuns, né, hoje em dia, que fez atividade física, teve alguma melhora? Cortou, Thaís, eu não consegui entender. Cortou um pouquinho, travou. Eu perguntei se você já presenciou, já teve alguma situação que você viu de algum aluno, alguma pessoa que você conhece, que fez atividade física e sentiu melhora na saúde mental, se tinha uma depressão, alguma ansiedade. Ah, sim. Sim, a atividade física ela é um grande aliado, um grande e importante aliado no combate de estresse, depressão e tanto nos casos leves quanto nos casos moderados. E proporciona vários estímulos no qual as pessoas se distraem dos estímulos estressores, né? Aquilo que Uhum. traz o estresse e a ansiedade. Isso sem contar a oportunidade de as pessoas interagirem umas com as outras, questão social. Isso é importante, mas eu tenho vários exemplos de pessoas que já tiveram uma grande melhora praticando atividade física. Eu também trabalho com crianças e a gente tem aí muitos casos de TDA, né, que é Uhum. aquela tensão de hiperatividade, que as crianças têm um pouco de transtorno de déficit de atenção, e o esporte e a atividade física são assim um grande auxílio para ajudar essas pessoas, essas crianças a melhorarem. Uhum. E aí eu queria falar também sobre a questão do Alzheimer, que eu não sei se muita gente sabe, mas exercício físico ajuda na prevenção do mal de Alzheimer, porque ele libera, quando a gente se movimenta, o nosso corpo libera um hormônio que ele age aonde o Alzheimer deixa mais debilitado no nosso cognitivo. E ele ajuda na prevenção e, além disso, ele também ajuda os neurônios a formarem novas sinapses. Ou seja, formando novas sinapses, melhora o nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa capacidade de absorver novas informações. Então, o exercício físico também serve para deixar a gente mais inteligente, digamos assim, né? Não só mais bonito, não melhora só a Com autoestima certeza. externa, mas também a autoestima interna, a forma como a gente aprende, como a gente pensa, raciocínio lógico. Então é bem interessante que ele trabalha em tudo, né? Mexe muito com a questão da coordenação motora, né? Uhum, Porque a coordenação motora ela é diretamente ligada ao cérebro, né? Então, a gente tem pessoas que já têm históricos e pesquisas aí falando que quanto mais atividades você praticar, né, você pode prevenir de algumas doenças aí, né? Tem também aquele problema do TPT, né, que é transtorno de estresse uhum, traumático, né, que é realizado também na questão neurológica. E isso é muito importante porque
a atividade física e os exercícios ajudam a melhora das pessoas. Com atividades de correr, caminhar, né, pedalar, são várias as atividades aí que ajudam no nível de concentração, motivação, memória, humor, isso está tudo interligado. E agora que a gente tá aí em isolamento, a gente tá ficando mais preguiçoso, tá vindo frio. Você tem Sim. algum conselho para dar pra gente em relação à atividade física? Como que combate a preguiça? Se é importante a gente continuar fazendo mesmo estando em casa? Diante dessa orientação para a gente ficar em casa, Thaisa, é muito importante e fundamental que a gente não fique parado, que a gente pratique algum tipo de atividade para posteriormente a gente ampliar as nossas ações aí de, de ser uma pessoa ativa, tá? Os benefícios são vários e a gente pode ficar um longo tempo aqui conversando sobre os benefícios que a atividade física traz. Mas nesse processo que estamos vivendo, muitas pessoas em casa, sem trabalhar, elas não podem cair na rotina de ficar somente em uma posição deitado no sofá, atrás de um celular, de uma televisão. Elas precisam se conscientizar que elas precisam de praticar atividades porque o corpo ele precisa desse estímulo. Então, é assim, de extrema importância a atividade, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão sem trabalhar, né, e muitas em casa, elas precisam aí, de alguma forma, tentar fazer atividades dentro das suas residências. Mesmo porque uma hora tudo isso vai acabar, né? E aí Sim, a gente tem que pensar que pessoa que a gente vai querer ser no final do isolamento. Não é com porque a certeza. gente tá passando por isso que a gente tem que entregar os pontos, jogar a toalha e falar: ah, não, vou ficar aqui mesmo porque não tô saindo, então vou ficar de boa, vou ficar de preguiça aqui. Vai ter um amanhã. Então a gente tem que pensar também a longo prazo, né? Muito Sim. bem. Adorei sua participação aqui hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado, foi muito importante. Como eu falei, acho muito legal a gente discutir essa questão dos dois lados, né? Do lado do psicológico, do lado da questão física, e ter um outro profissional para conversar comigo sobre isso também. Obrigada, André, pela sua participação. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E olha, estou à disposição. Se precisar, eu estou aí e você lá acompanhando também Uhum. as aulas de segunda a sexta às 9 horas também, hein? E não tem desculpa, né? Porque a aula do André fica salva, viu, gente? Não é porque você não acorda às 9 horas da manhã que fica salva, você pode assistir depois. É verdade. Obrigado, Thaisa, pelo Obrigada, André. convite. Grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês viram, né, gente? Vários benefícios aí que a gente discutiu, a importância da gente estar em movimento, da gente não deixar o corpo ir atrofiando. Porque se a gente não movimenta, a gente vai deixando os nossos músculos atrofiarem e aí a gente começa a sentir dor também. Mas voltando para a questão psicológica, o exercício físico, ele tem a capacidade de reduzir o estresse porque ele faz um equilíbrio nos nossos hormônios. Então vamos pensar no cortisol, que é o hormônio que causa o hormônio do estresse, né? Todo mundo acha que conhece. Se a gente está com o cortisol muito alto, o que acontece? A gente fica estressado, fica difícil da gente aprender as coisas, então a gente tem mais dificuldade de aprendizagem. A gente começa a ter lapsos de memória, começa a esquecer das coisas e tem um aumento de peso. Se o cortisol está muito baixo, a gente pode ter a sensação de fadiga, de fraqueza e sensação de depressão. Não falo transtorno de depressão, mas sentimento de depressão. Então, aquela tristeza, aquele vazio, essas coisas.
Então, a gente precisa de um cortisol equilibrado, não precisa nem dele baixo e nem dele alto. Ele precisa estar ali no meio. E fazendo exercício físico, isso faz o nosso corpo se movimentar e o nosso cérebro liberar hormônios para melhorar toda a nossa questão psicológica. O que mais que a gente tem de benefício? A gente pode adquirir maior disposição, a gente fica mais ativo. Tem a prevenção de doenças, como a gente falou, novas sinapses, como eu falei também. Novas sinapses, o que são, para quem perdeu aí? Quando os nossos neurônios fazem sinapses, melhora o nosso funcionamento cerebral. Então a gente aprende melhor, raciocina melhor e tem uma memória também melhor. Então, fazendo exercício físico, você ativa mais as sinapses do seu cérebro. E também alivia os sintomas de transtornos mentais. Quando a gente fala de transtornos mentais graves, a gente fala de aliviar os sintomas. Então, tem tratamento, mas não tem cura, sabe essa frase? Então, o exercício físico ajuda a aliviar os sintomas de transtornos mentais graves. Então, o que mais que a gente pode fazer para a gente preservar a nossa saúde mental? Fazer exercícios para a gente ter mais inteligência emocional. O sol tá batendo em mim aqui. Deixa eu vir mais... Pronto. Treinar melhor a nossa inteligência emocional, pra gente conhecer melhor os nossos sentimentos, como que a gente sente, como que tal sentimento interfere no nosso comportamento. Diminuir um pouquinho a nossa autocobrança e a nossa autocrítica, reconhecer os nossos limites, que todo mundo tem, isso é muito importante. A gente precisa olhar e falar, isso eu não dou conta e tá tudo bem. Eu não consigo fazer e não tem problema. Tem outras coisas que eu sou boa. E essas outras coisas é onde eu vou investir mais. Então, diminuir essa autocobrança e autocrítica de você sempre ter que ser muito bom. Sempre ter que estar 100%. Tem dias que a gente vai estar 30%. E se é o seu máximo naquele dia, ok. Ter momentos de autocuidado. Isso eu recomendo muito, muito, muito para os meus pacientes. Então, a gente acha que a gente tem que ficar o tempo todo com outras pessoas, socializando, conversando com todo mundo. Mas às vezes o que a gente precisa pra gente melhorar a nossa saúde mental é ficar sozinho, é cuidar da gente, é voltar pra conchinha, sabe? Então, ouvir uma música que gosta, ler um livro, fazer uma meditação, tomar um banho demorado, coisas de autocuidado que funcionem pra você, certo? Também uma questão de autoconhecimento. O que funciona pra você. E expressar seus sentimentos. Muito importante também a gente expressar o que a gente sente. Lembrem da outra live que eu fiz sobre comunicação não violenta. Como você conversa sem atacar o outro. Porque tem uma metáfora que eu gosto bastante, que é a da panela de pressão. A panela de pressão, ela pega a pressão, certo? E aí tem a válvula, que vai soltando a pressão de pouquinho em pouquinho. Por quê? Se deixa a pressão lá dentro e não tem válvula, na hora que você vai abrir a panela de pressão, ela vai explodir. Certo? Então, trazendo para a nossa realidade, para o nosso tema de hoje, a gente precisa expressar os nossos sentimentos de pouquinho em pouquinho, porque senão vai chegar uma hora que a gente vai explodir, e aí vai explodir feito uma granada, porque vai voar pedaço para tudo que é lado. Então, aconteceu uma coisa, sentiu, fala para a pessoa. Isso acontece muito em relações pessoais, quando você vai barrendo para debaixo do tapete. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, chega uma hora que você não aguenta mais e você vai explodir. Não deixe isso acontecer. Vai expressando seus sentimentos aos poucos, porque é melhor do que soltar tudo de uma vez em cima da pessoa. Então vai de pouquinho em pouquinho, para depois não, né? Vocês sabem. E aí, também, quem tiver interesse, quem gostar aí da ideia, fazer terapia. Fazer terapia é uma ótima ferramenta para cuidar da saúde mental, uma ferramenta de autoconhecimento, um lugar para você expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, um lugar seguro
Então encontre um psicólogo da sua confiança, onde você pode falar o que você pensa, sem julgamento, sem uma pessoa colocar juízo de valor, sem outra pessoa ficar opinando no que você está falando. Então também é um ótimo recurso aí que vocês podem ter para cuidar da saúde mental de vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu algum pedaço da live, a live fica salva aqui e no canal do YouTube da Sojures. É só você pesquisar lá no YouTube a Sojures, que tem lá também. Todas as minhas lives estão salvas lá. E do André também fica salvo. A gente falou com ele aqui hoje. Não tem desculpa para não fazer exercício físico. As lives ficam salvas, então a hora que você tiver um tempinho, você pode correr aqui no Facebook da Sojures, que tá tudo aqui, gente. Sem desculpa, sem preguiça, hein? Feliz dia do desafio para vocês. Quem não fez exercício físico ainda, vai fazer, tá? Cria isso como um hábito. É um hábito extremamente saudável, que faz bem, faz a gente se sentir bem, melhora a nossa autoestima, a nossa autoimagem, a nossa percepção sobre nós. Cuidem da saúde mental de vocês, é uma questão super importante. O assunto da semana que vem eu já tenho aqui definido. A gente vai falar sobre autoestima, auto-perdão e autocompaixão. Sim, esses 3 temas. Vai ser muito legal, é um tema muito bonito que dá pra gente explorar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês na semana que vem. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é taissapsicologia@gmail.com, ou pode me chamar no Instagram também, meu Instagram também é taissapsicologia. Sou psicóloga parceira da Sojures, e se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Um beijo, pessoal. Obrigada por terem me assistido. Um beijo, Joara, Rejane, André, Cirlei. Um beijo para vocês. Até semana que vem.